Bem, amigo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nós viemos aqui para receber a palavra do Evangelho. Sou o pastor Uriel, venho com o auxílio do Espírito Santo, pedindo a Deus que abençoe em nome de Jesus Cristo esse nosso estudo, para que nós possamos entender melhor sobre a Santa Ceia do Senhor. E hoje, com os textos bíblicos que explicam sobre a Santa Ceia. Então, por mais que a gente tente entender os movimentos denominacionais, mesmo que a gente tente entender as tendências filosóficas, o que aconteceu durante a história, nós sempre recorremos às Escrituras porque são elas que nos falam a verdade, elas que nos apontam o caminho da salvação. Então, qualquer pessoa que um dia for salva, qualquer pessoa que ela se aproximar de Deus, ela não vai conseguir isso pelo peso de uma denominação. Ela não vai conseguir isso porque a denominação que ela serve a Deus proporcionou Deus para ela. Na verdade, ela vai conseguir se aproximar de Deus através das Escrituras. O encontro real e verdadeiro com Cristo é através das Escrituras, porque esse é o Verbo vivo que foi encarnado e que habitou entre nós. Então vamos direto às Escrituras para aprendermos sobre hoje aprendermos um pouco mais sobre a Santa Ceia do Senhor. O que as Escrituras falam a respeito da Santa Ceia? É um mero símbolo? É um mero memorial? É um ritual vazio que se pratica nas igrejas? É um mero mandamento? O que será a Santa Ceia para as Escrituras? Então vamos direto a Mateus capítulo 26, no versículo 28, versículo 26, perdão, capítulo 26, versículo 26 em diante. Diz assim: enquanto comiam, isso aqui na última festa da Páscoa, que Jesus participou com os discípulos, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, enquanto Jesus estava levantando o pão, ele deu graças, né? E depois ele começou a partir. Enquanto ele entregava o pão, ao entregar o pão aos discípulos, ele disse: isto é o meu corpo. Então, algumas pessoas referem-se a essa palavra de Jesus, dizendo que ele estava falando dele mesmo porque ele estava presente. Ora, um simples análise gramatical do texto mostra que o objeto aqui o objeto direto aqui que Jesus apontava era o pão e não a ele mesmo, né? E também tem uma questão muito importante se observar na interpretação bíblica, é que Jesus não costuma usar metáforas, linguagem alegórica, em momentos solenes, momentos que ele está instituindo, no caso aqui, está instituindo o sacramento da igreja, né? Então ele não usa metáforas em momentos desses, ele é literal. Então, houve as parábolas de Jesus, teve lá no Monte das Bem-aventuranças, algumas vezes que ele falou, também no final de Mateus também ele usa parábolas para poder falar sobre os mistérios do reino de Deus. Então, quando há mistérios elevados e que as pessoas às vezes racionalmente não conseguem entender, Jesus recorre a parábolas para que elas possam pelo menos receber a possibilidade de certas coisas e começar a abrir o coração para receber o entendimento no Espírito. Agora, aqui, Jesus não está falando em parábolas, porque ele está no momento solene, ele está instituindo o sacramento para a igreja, e este evento ele requer uma literalidade. Jesus fala de maneira literal. Então, quando ele entrega o pão, ele não está apontando para ele dizendo assim: esse sou eu. Ele está entregando o pão e dizendo: isto é o meu corpo, tomai e comei. Então vamos ler aqui: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. Tomando o cálice, no versículo 27, e dando graças,
deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que, desde agora, não beberei do fruto da vide, até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Então, esse é o primeiro texto que nos aponta sobre o que é o elemento que é entregue na hora da ceia. O próprio Cristo está dizendo: isto é o meu corpo. Este cálice é o cálice da nova aliança, né? Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, também em Lucas, no capítulo 22, versículo 19 ao 20, diz assim: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramada por vós. Então, vamos aqui observar vamos analisar aqui o que nós podemos tirar desse texto de conclusão. Então, a assertividade. Jesus não diz isso simboliza ou isso representa, mas isto é. A gramática, o uso do verbo ser, isso aqui olhando aqui para o original grego, né? Fazendo análise do verbo em grego, né? O uso do verbo ser ou estim na forma simples e afirmativa identifica identidade e participação real. Ou seja, quando Jesus disse isto é, esse é no grego estim, está falando que aquele pão participa de forma real do corpo dele. Então ele está entregando o corpo dele aos discípulos naquele momento. Então, outra coisa que podemos concluir aqui: a força da linguagem exige que a ceia seja mais do que mero memorial. Ela é comunhão real com o corpo e sangue de Cristo. Então, quando Jesus fala assim, fazer isso em memória de mim, ele não está dizendo assim, fazer como uma mera lembrança. Ele não está orientando que a gente, é verdade, um dia Jesus fez isso, a gente tem que lembrar. Não é isso. Este memorial é uma replicação daquele exato momento em que Jesus estava na ceia e dizendo: este é o meu corpo. Ou seja, nós temos que fazer da mesma maneira. Este memorial não é algo assim que simboliza mentalmente. É algo que representa fisicamente também. É algo que se opera no mesmo princípio, nos mesmos moldes, no mesmo rito, com os mesmos atos, com o mesmo significado que Jesus tinha ao fazer aquela distribuição do corpo e do sangue dele. Continuemos aqui. Vamos para o apóstolo Paulo. Vamos ver aqui a teologia paulina a respeito da participação do corpo, né? Então, esse texto que eu vou ler agora é um dos assim mais assertivos, né? Que mais mostra realmente que estamos participando do corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, versículo 10, capítulo 10, no versículo 16. Diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que aquele pão, aquele cálice que abençoamos, é a comunhão no sangue. Ou seja, nós estamos tendo a comunhão, o contato direto com o sangue de Jesus. Estamos bebendo o sangue de Jesus Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, nós estamos comendo o corpo de Cristo. Então, a conclusão que nós tiramos aqui, olhando de novo para o grego, o significado da palavra comunhão, que no grego aqui é koinonia. O termo grego para comunhão, koinonia, significa participação efetiva, partilha real. Então, nós estamos
Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Esse cálice não é a coinonia, a participação real, quando realmente eu entro em contato com o sangue de Cristo? Paulo não afirma que o pão e o cálice são apenas lembranças, mas que eles comunicam algo do próprio Cristo ao crente. Amém? Então nós viemos lá nos vídeos passados estudando sobre a patrística, os pais da igreja, né? Sinalização que eles faziam, né? Que eles realmente acreditavam que era o corpo e o sangue de Cristo, mas nós nem precisávamos ir tão longe para falar a verdade. Bastávamos nós nos concentrarmos no que diz as Escrituras. A afirmação do apóstolo Paulo, a afirmação do próprio Cristo. Então, novamente, Paulo não afirma que o pão e o cálice são apenas lembranças, mas que eles comunicam algo do próprio Cristo ao crente. Isso implica uma presença espiritual substancial, ainda que mística, ou seja, não explicadas por sistemas racionais, e também não meramente simbólica. Então, olha só, nem queira explicar como isso acontece. Nem é necessário explicar como aquele pão é o corpo de Cristo, como aquele vinho é o sangue de Cristo. Esqueça da explicação. Apoie-se apenas na afirmação do próprio Cristo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu cálice. De maneira que, à medida que você tenta buscar uma explicação, você acaba se desviando do mistério, daquilo que Deus quer revelar, daquilo que Deus quer operar através desse sacramento. Então, olha só, nesses dois, tanto Cristo quanto Paulo apontam para uma coisa real que acontece ali. Agora, as pessoas que dizem assim, não, isso aqui é uma mera lembrança. Ah, olha, Jesus mandou para fazer apenas um memorial. Essas pessoas estão correndo um risco grandíssimo, porque sendo aqueles elementos dito por Cristo, dito pelo apóstolo Paulo, não meras lembranças, não meros símbolos, mas algo real e verdadeiro, eles carregam em si uma tal seriedade que a administração deles de forma errada, de forma desrespeitosa, de forma que desconsidere o que eles realmente são, incorre em castigo. Então, advertência sobre a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 30. Olha só o que diz. Quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para juízo de si, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos entre vós fracos e doentes, e muitos os que dormem, muitos que já morreram. Então, o apóstolo Paulo começa fazendo a advertência, olha, não deve participar indignamente, né? Quem é que participa indignamente? Quem não crê no evangelho, tá? Ah, pastor, eu pequei, eu errei, e não é uma prática que eu aceito, é uma prática que eu rejeito, e eu quero me reconciliar com Deus. A ceia é um momento maravilhoso para fazer isso, né? Em que você apresenta a Deus as suas falhas, as suas fraquezas, a sua humanidade, apresenta a fraqueza da sua carne e declara para ele a fé do seu coração, que é não continuar naquela obra, porque dizem Provérbios, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia, né? Também Isaías diz assim, buscai o Senhor enquanto está perto, procurai-o enquanto pode ser achado, porque o Senhor não tem prazer no castigo, na morte do ímpio, mas de bom grado ele dá o perdão, né? Então, a Santa Ceia é um momento maravilhoso para haver reconciliação com Deus. Então, sempre na Santa Ceia, é importante chegar com o coração sincero diante do Senhor Deus e apresentar, Senhor, eu falhei, eu errei, eu pequei, fui fraco, Senhor, mas esse não é
o meu propósito, esse não é o meu objetivo, não é assim que eu quero continuar os meus dias. E na Santa Ceia você faz uma reconciliação. Ali ainda com o pão na mão, ainda com o cálice na mão, você faz essa reconciliação. Então, o indigno não é aquele que erra ou falha, porque nós, como seres humanos, somos passivos de erro, né? A Santa Ceia, inclusive, é um renovo da sua aliança com Deus. Não haveria necessidade de ser renovada se você fosse uma pessoa perfeita. Se você tomou a ceia e daí para diante você fosse perfeito, não seria necessário você voltar para tomar mais a ceia. Mas porque ela é algo que precisa sempre ser refeito, é um momento também de orações de penitência, orações de consagração, orações em que você, movidas de íntima piedade, você fala com Deus: Senhor, eu estou me reconciliando com o Senhor e não estou aqui desejando voltar para o meu erro, mas estou aqui desejando confessar e abandonar. Quem confessa e deixa alcança misericórdia, né? Então você tem um momento. Então a dignidade não está em você ser uma pessoa imperfeita, porque todos nós somos. Por isso nós necessitamos de um Salvador, né? Eu confesso aqui diante de você que eu preciso também de um Salvador. A minha humanidade requer que eu recorra a essa salvação em Cristo Jesus. Não tenho o objetivo de viver no erro, mas como Cristo no deserto foi tentado, eu também sou, nas minhas fraquezas, amém? Em alguns momentos eu não vigio e acabo falhando. Mas o que eu faço? Não é o meu objetivo viver desta maneira. O meu objetivo é seguir com Cristo. Então, sempre na Santa Ceia, eu coloco a minha humanidade diante de Deus e mostro para Ele tudo o que há dentro de mim, minhas fraquezas, meus desejos, todo o meu coração, eu abro diante dele para que Ele possa, então, derramar a salvação dele na minha vida e confirmar a salvação dele e no renovo da aliança que eu tenho com Deus na Santa Ceia. Amém? Então, comer indignamente, então, é não crer no Evangelho. E uma das partes do Evangelho é o que Jesus fala a respeito da própria ceia, né? Então, participar indignamente é não crer no corpo e no sangue de Cristo. Isso sim é participar indignamente, né? Não é a pessoa que pecou, que errou e que se reconcilia com Deus. É claro que uma pessoa que delibera uma vida pecaminosa, ela não está crendo no Evangelho, porque o Evangelho fala que Jesus morreu, foi crucificado para tirar esses pecados, não para você viver neles, né? Então você estaria crucificando novamente Jesus Cristo só para poder você viver deliberadamente no pecado. Então não é autorização para poder viver no pecado, mas é um reconhecimento que nós somos carentes da graça de Deus, da salvação de Deus. Amém? Então eu faço o propósito com Deus de abandonar o pecado, né? Dependo da graça dele para me dar este poder, porque de mim mesmo eu não consigo. Amém? Sem a ajuda dele eu não consigo, porque muitas pessoas ficam adiando o batismo, ficam adiando Santa Ceia, porque acham que por conta própria vão conseguir, elas pela força delas vão conseguir vencer o pecado. Deixa eu te falar uma coisa, olha, você não consegue vencer pecado por você mesmo, porque foi necessário o Filho de Deus morrer para vencer, lá na cruz do Calvário. E você querendo vencer sozinho, o que você precisa fazer é confessar o seu pecado, reconhecer diante de Deus, reconhecer que você depende da graça dele sobre você, amém? E que se ele não te salvar, você está perdido. Então, você depende dele, você depende do que foi feito na cruz do Calvário. E aí, então, entendendo isso, você fala: Senhor, se depender de mim, eu estou perdido. Então eu vou participar, eu vou passar pelas águas do batismo e não quero mais voltar para trás, mas quero ser uma nova criatura. Vou participar da ceia, confiando que o Senhor vai me dar o poder para poder eu me livrar desse caminho pecaminoso. E isso é digno, isso é participar dignamente. Amém? Agora, participar indignamente é não crer no pão, é não crer no cálice. Participar indignamente deliberadamente, assim, eu vou chutar o balde, vou viver no pecado. E isso aí é indignamente. Amém? Agora, quando há um propósito, mesmo que não haja força em você fisicamente, mas há um propósito firme no seu coração de servir a Deus,
você é digno de participar da ceia do Senhor, porque Cristo morreu por você para te dar este poder. Então, quando você se une a Ele, não quando você está separado dele, mas quando você se une a Ele, Ele te dá a graça para você vencer aquilo que estava te escravizando, o pecado que estava te escravizando. Isso aí é extraordinário, maravilhoso. Amém? Então, vamos chegar a algumas conclusões a mais aqui. Ó. Se os elementos... Então, na leitura novamente, perdão. Quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha só, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque quem come e bebe indignamente, come para juízo de si, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então a pessoa não discerne que aquilo é o corpo. Ela não discerne que aquilo é o sangue. Ela não percebe a realidade dos elementos que ela tem nas suas mãos. Então, se os elementos fossem meras figuras, não haveria culpa real pelo uso indigno. Se fosse só um memorial, se fosse só uma representação, se fosse um mero símbolo, não haveria culpa da pessoa que participa indignamente. Então, o julgamento, inclusive, o julgamento divino, inclusive doenças e morte, aponta para a seriedade do que está realmente presente. Então, quando fala aqui, olha, porque tem gente que não discerne o corpo de Cristo, tem muita gente doente, tem muita gente que até morreu por não discernir o pão. Esse texto, muitas pessoas eles querem tirar a força dele, né? Querem aplacar a força desse texto. E, não, é porque era uma irmã muito santa de Deus, abençoada na igreja. Era um irmãozinho muito abençoado de Deus na igreja. A igreja toda orou por ele e ele morreu. Mas o texto aqui, a palavra de Deus, não pode ser desprezado, não pode ser brincar com isso. Aquilo é o corpo de Cristo. Então, se aquela pessoa indignamente não discerniu que aquilo era corpo de Cristo, ela perece. Porque Jesus disse lá no texto, se vós não comerdes a minha carne, não beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí a pessoa morre, a igreja toda ora pela pessoa. A pessoa morre e porque não discerne o corpo e o sangue de Cristo, não entende que é dali que ela tira vida para o corpo dela, e ela acha que tem alguma coisa errada com a palavra de Deus. Não tem nada de errado com a palavra de Deus, tem errado com a prática da igreja. E muitas pessoas chegam até o final e dizem assim, não, é porque foi a vontade de Deus. Faça-se a vontade de Deus, como se fossem pessoas muito piedosas que praticam a palavra, mas na verdade são pessoas que desprezam o que a palavra de Deus diz. São pessoas que não participam indignamente, não discernindo o corpo, não discernindo o cálice. Então o erro aqui está em não discernir o corpo, isso é, reconhecer que Cristo está presente na ceia de maneira real e santa. Amém? Então eu vou até aqui recorrer aqui ao texto de João, né, Evangelho de João, capítulo 6, que fala, eu até adiantei um pouquinho, né, mas João 6, versículos 53 ao 56, a parte principal fala assim, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do meu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, pois a minha carne verdadeira comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, esse sacramento, esse mistério de receber o pão e consagrá-lo em corpo de Cristo e comê-lo, é o momento em que é transmitida a vida de Deus para o crente. Jesus, de maneira muito clara, ele fala, quem não come do meu corpo, não tem vida em si. Então está lá o irmãozinho, está lá a irmãzinha, uma santa irmãzinha de Deus, um santo irmãozinho de Deus, que todo mundo ama dentro da igreja. E aí ela vai em alguma ministração, o ministrante fala assim, isso aqui é só um símbolo, isso aqui é só um memorial.
Aí a irmãzinha, ela fala assim, tá bom, o ministro está falando, deve ser verdade, né? Então ela come aquilo sem discernir o corpo, sem discernir o sangue. E ela come e aquilo não traz vida para ela. Pelo contrário, como diz lá em Coríntios, ela acaba participando indignamente do corpo e do sangue de Cristo, sem discernir aquilo realmente, e a vida não é transmitida. E se a vida não é transmitida, este mundo naturalmente impõe a morte ao nosso corpo. Então a Santa Ceia é momento de cura. A Santa Ceia é momento de restauração. A Santa Ceia é momento de milagres. A Santa Ceia é um momento de transmitir vida ao nosso corpo mortal. A este corpo que um dia será chamado por Deus e será transformado em glória. Até que chegue o último dia da nossa vida aqui na terra, nessa dispensação, ou até que Jesus volte, nós precisamos constantemente receber a vida de Jesus, porque o nosso espírito foi recriado, mas esse corpo natural, esse corpo físico, precisa de renovação. Ele precisa sempre estar sendo renovado, e é na ceia do Senhor, recebendo o corpo de Cristo, que a vida de Deus é renovada em nós. Aleluia, bendito seja Deus. Então, nesse capítulo 6, né, de João, versículos 53 ao 56, Jesus não fala em parábolas, mas em termos diretos e claros, ao ponto de muitos discípulos o abandonarem escandalizados. Então aquilo era um escândalo para muitos discípulos, né? Ele falou para comer a carne dele. Que espécie de coisa é isso, né? Então eles abandonaram a Cristo. Eles viraram as costas para Jesus. Porque isso era algo escandaloso para eles. Comer a carne. Mas era justamente já previsto, né, já era previsto na lei, que do sacrifício, a pessoa que fazia o sacrifício também comia da carne do sacrifício, né? O sacerdote, né, e o ofertante comiam a carne do sacrifício, né? Então, o sangue era aspergido nas pessoas, né? Então, o sacrifício era bem, como é que fala assim, bem explicado na lei. E o Cordeiro de Deus estava aqui presente diante deles, que eles teriam que realmente comer a carne e comer integralmente, como Moisés, né, na saída do Egito, disse para as pessoas, né, olha, vocês comam, fechem-se dentro da casa de vocês e comam o cordeiro completamente, não deixe nenhum pedaço de carne estragar, não deixe nenhum pedaço de carne sobrar, e os ossos vocês têm que queimá-los. Então, os israelitas, antes de sair do Egito, né, comeram completamente a carne. Tudo isso são símbolos. Lá sim são símbolos, né? Mas aqui está falando de realmente comer a carne de Cristo. E muitos discípulos abandonaram, porque ele estava falando literalmente, tá? Ele afirma que há uma nutrição espiritual real, uma união vital entre o crente e Cristo através do comer e beber. Então há uma nutrição, algo real, algo que não é uma mera comida que você está comendo, mas a vida de Deus, através do corpo e do sangue de Cristo, está sendo transmitida para você. Isso é glorioso. Nunca mais você vai participar de uma ceia da mesma maneira. Nunca mais você vai sair de uma ceia sentindo as mesmas mazelas no seu corpo que você estava. Você participar da próxima Santa Ceia, baseando, né, em João capítulo 6, você vai sair curado. Você vai sair restaurado. Milagres acontecerão no seu corpo físico, porque a vida de Deus será transmitida até mesmo ao seu corpo físico. Porque a Santa Ceia, ela é algo espiritual e sobrenatural, mas é algo de abrangência no físico, no natural, no seu corpo físico. É isso que as pessoas atualmente, elas tentam amputar da ceia. É o que muitos ministrantes, ao dizer que é mero símbolo, mero memorial, isso aqui é só uma lembrança que Jesus mandou fazer dele,
do que ele fez lá na cruz, do que ele fez. É justamente esse memorial que precisa ser tornado vida. Não um memorial de uma mera lembrança, mas algo que é real, verdadeiro. Então, embora João 6 não descreva diretamente a ceia, os verbos usados e os paralelos com os evangelhos sinóticos são claros, né? Então, Jesus realmente estava falando daqueles princípios. A ceia é a expressão visível e sacramental dessa realidade mística, ou seja, que não pode ser explicada pela razão. Então, a provocação seriam aqueles que chamam apenas símbolos e mero memorial os elementos e a ceia do Senhor, do mesmo tipo de discípulos que se escandalizaram quando Cristo disse que deveríamos comer a carne e beber do seu sangue? Será que esses hoje que estão dizendo, isso aqui é um símbolo, isso aqui é só um memorial, será que são dos mesmos tipos de discípulos que naquela época viraram as costas para Jesus, porque quando Jesus disse que teria que comer a carne dele, eles se escandalizaram, e hoje eles não querem se escandalizar? Então fica a provocação aí a respeito desse tipo de discípulo que não discerne o corpo e o sangue de Jesus, e que depois da penalidade de muitos estarem doentes e enfermos, dizer assim, porque era a vontade de Deus, porque aquela pessoa, a santa de Deus, a igreja toda orou, se Deus não curou, porque Deus não queria curar, Deus foi a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que se obedeça a palavra dele, e desobedecer a palavra dele recorre em castigo. Então vamos às nossas conclusões aqui. Portanto, pela força literal, direta e espiritual das Escrituras, podemos concluir: Cristo está realmente presente nos elementos da ceia, não fisicamente no sentido carnal, mas espiritualmente, de forma verdadeira e eficaz. O crente que participa com fé recebe graça, comunhão, vida, amém? Ele recebe vida espiritual no corpo dele, fortalecimento, saúde e união com Cristo. Participar indignamente é tratar com desprezo esta presença, e por isso traz juízo real e não apenas simbólico. Meu irmão, vamos agradecer a Deus? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos porque o Senhor transmite vida a nós nos elementos da ceia. Obrigado, meu Deus, por poder estar aqui e aprender sobre estas coisas, sobre esse entendimento a respeito da ceia. Que ninguém despreze os elementos, que ninguém, meu Deus, participe indignamente desses elementos, mas que no nome do Senhor Jesus Cristo, eles sejam, meu Deus, agora reconhecidos como carne, como sangue de Cristo e transmitam vida para a tua igreja. Senhor, que o corpo desta pessoa seja sarado agora de toda enfermidade, de todo mal, pois eu a abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe.